Olá galera, este é o programa 6 do Compartilhe Conhecimento. Eu sou a Leili. Eu sou o Lucas Cavalheiro e nesse programa falaremos sobre o marketing na fotografia. Mas antes disso, Daremos nossos salves, né? Vamos começar com o Jonathan Santana Cagé, Pablo S, ou Hesse, não sei como é que se fala, Luiz Fernando de Oliveira, Williams Ferreira, Rogeirata, direto do Japão, hein? Acho que o nosso ouvinte, né? O nosso telespectador mais longe. temos também o Everson Prado de Pederneiras em São Paulo, o Lucas Silva, o Magnum de Joinville, Santa Catarina e o Léo Garcia. Esses são os nossos salves de hoje. Precisamos fazer mais marketing aqui para ter mais salve. Hein? Pois é, tá pouco salve, né, nesse programa. Mas então, gente, nesse programa falaremos sobre marketing. Primeiro, uma definição básica do que é marketing. O que é marketing, Lucas? O que é marketing? O que é marketing, Alan? Bom, a definição de marketing é um conjunto, né? Deixa eu ler aqui, ó, um conjunto de técnicas e métodos destinados ao desenvolvimento de vendas. Trocando em miúdos, o marketing ele te ajuda a vender mais, a chegar no seu cliente específico, né? Então, o que a gente faz quando a gente quer fazer um bom marketing? Primeiro de tudo, nós definimos o nosso público-alvo. Por que nós definimos o nosso público-alvo, Lucas? Porque, de repente, a gente pode estar fazendo um baita esforço para atingir um determinado público-alvo e atingir outro sem querer. É um marketing mal feito, porque aí aquele cliente não é para ti, aquele cliente não gosta do teu tipo de trabalho, ou tu não está atendendo naquele patamar ainda, isso? Exatamente, isso é uma boa definição. Por exemplo, vamos pegar aqui um fotógrafo de casamento, né? Por que será que eu vou usar de exemplo? Vamos usar um exemplo diferente hoje. Por que será que eu vou usar o fotógrafo de casamento? Vamos pensar em fotógrafo de casamento. Primeiro, o fotógrafo de casamento ele tem um estilo, ou tradicional fotojornalista, ou artístico, ou sei lá, quadrado, vamos dizer assim. Nós temos estilos, né? Nós temos um estilo, a Renner tem todos, né? Mas falando nisso até, né? Demos uma baita trocada de roupa, né? Esfriou aqui no estúdio. Esfriou no estúdio, a gente teve que Fica a dica aí para patrocinadores, né? Quiser aparecer a sua marca aqui embaixo, aqui, ó. Tipo câmera 2 do... Os caras botam assim. Mas voltando aqui, gente, né? Como desenvolver uma estratégia de marketing? Primeiro de tudo, vamos desenvolver o nosso público-alvo. Digamos que eu queira atingir mercados da classe C, tá? Eu vou ter que me comportar, primeiro eu vou ter que fazer uma pesquisa de mercado. O que a classe C quer? Né? Quanto eles estão dispostos a pagar? Alan, preço tem a ver com marketing? Claro, né? Como é que você vai atingir um público se aquele público não pode pagar o que você está pedindo? Ou aquele público acha que é barato demais estar pagando aquilo? Então nós temos que ter cuidado. Às vezes um preço muito alto em determinada classe é bom, por quê? Porque dá status, mas se você não está atendendo aquele tipo de classe, é ruim. Por quê? Porque o cliente não tem como pagar. Quando ele não tem como pagar, você vai ser contratado? Não. Não vai ser contratado. Pensando num supermercado, por exemplo, há supermercados aqui em Porto Alegre que são mais, digamos, classe C, mais povão. Big, por exemplo. Que tem um atendimento um pouco pior. O preço, às vezes muito pior. O preço é mais barato porque, por exemplo, tu passa as tuas compras lá e tu tem que empacotar a tua própria compra. Já um outro supermercado aqui, que a gente não vai falar o nome, tem muitos empacotadores, só que o preço, em geral, é um pouquinho mais salgado. Mas você paga pelo atendimento. Você paga pelo atendimento. Então, o marketing de cada um desses supermercados aqui é completamente diferente. Um é voltado na emoção, na fidelização do cliente conforme o seu estilo de vida de viver bem. Viver bem ou aquele economizar é comprar bem, né? É um estilo de vida. Porque, teoricamente, você deveria ir nesse mercado, chegar lá, ser muito bem atendido, não pegar fila, pagar suas contas rapidamente, pegar tudo embaladinho, chegar no seu carro e colocar tudo pro seu carro. Na teoria, deveria funcionar assim. Nem sempre funciona assim, a gente sabe que início de mês e tal, aquelas coisas, mas isso não vem ao caso. Já o outro mercado, o mercado, digamos assim, classe C, né, o que ele preza? Ele preza pelo preço. Preço e volume, preço e volume. O que acontece? Nesses mercados mais elitizados, você não vai ver 5 quilos de arroz, por exemplo. Né? Já no mercado de povão, entre aspas, eu compro no mercado de povão quando eu preciso, nós vamos lá e vamos achar 5 quilos de arroz, por exemplo.
Né? Então, tem coisas em diferentes. grandes quantidades, a publicidade, o estilo da propaganda. Promoção, só hoje, só amanhã, né? É um marketing voltado para outro tipo de marketing, né? Agora imagine se esse supermercado que quer atender a classe A, por exemplo, fizesse promoção, talvez não tivesse o apelo que tem. Até tem promoção, quando você vai lá, mas é uma forma diferente, né? Eles querem fidelizar o cliente, daí eles falam, quem tem o cartão tal tem tanto % de desconto na compra de tantos itens. Tá? É uma forma de ser, né, entre aspas, povão, eu não gosto de usar esse termo, mas só para a gente poder definir aqui, de ser povão e ao mesmo tempo manter a elitizado. Não, eu tenho o cartão, eu sou único, eu sou especial. Na verdade, todo mundo que tem o cartão é especial, né? Mas se você tem o cartão, você já está diferenciado do restante dos consumidores. Já sabemos o que é marketing, já sabemos para que serve. Acho E como que a gente faz para desenvolver uma estratégia de marketing? Vamos lá. Né? A gente começou falando e a gente acabou se perdendo. Eu não sei se a gente vai falar nesse ou no segundo bloco, acho que vai ser ainda nesse, mas já está um pouquinho longo. Mas enfim, como que a gente define uma estratégia? Primeiro, definindo o público-alvo. Tá? Definindo o público-alvo, nós vamos montar aquela empresa para atender aquele público-alvo. Eu vou usar o exemplo de casamento porque é o exemplo que eu melhor tenho para mim. Se eu quero atender classe C, eu vou ter que investir X em equipamento, X em publicidade, X em atendimento. Logicamente que esses valores serão bem menores do que quando eu quero atender uma classe A, por exemplo. Né? Se eu quero atender a classe A, eu vou ter que investir mais em equipamento, mais em atendimento e mais em estrutura. Por quê? Porque são nichos que requerem tratamentos diferentes, que nós vamos falar também no terceiro episódio, que é a questão da fidelização, terceiro bloco, questão da fidelização do cliente. Mas voltando então, como que a gente define uma estratégia? Definimos o público-alvo, beleza. Nosso público-alvo, ele compra aonde? Compra em tal local. Então, nós vamos ter que ter uma mídia localizada para aquele tipo de cliente. Vamos utilizar o mercado gaúcho aqui. Nós temos, por exemplo, o Guia Festas. Já estou fazendo um merchan para o Guia Festas. O Guia Festas, ele atende pessoas com baixa renda. Tá? Não atende pessoas que pagam muito bem para um fotógrafo. Então, se você quer se inserir, começar a se inserir naquele mercado, você consegue, já que eu já pulei para o bloco 2, né, consegue fazer essa mídia direcionada para aquele público-alvo. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma pesquisa sobre o mercado. Quanto que os outros fotógrafos cobram, quanto que o cliente está disposto a pagar. Às vezes o que os outros fotógrafos cobram, às vezes é muito pouco, às vezes o cliente está disposto a pagar um pouco mais por um atendimento um pouquinho diferente. Então o nosso marketing ele demanda primeiro pesquisa, gente. Tá? Não vão fazer a mesma coisa que eu fiz ou que o Lucas faz, achando que vocês vão ter o mesmo resultado. Primeiro vocês têm que ter pesquisa. Depende muito da localidade, do bairro que a pessoa abre o estúdio, do lugar que ele quer vender, da cidade, do poder financeiro da cidade. Às vezes a cidade, tem muitas cidades do interior que tem, por exemplo, muita gente com muito dinheiro, e só que o perfil de trabalho é diferente. Exatamente. Não é um perfil de trabalho, digamos, mais contemporâneo, mais elitizado. É um perfil de trabalho padrão ali que o custo é um pouquinho maior, né? Então depende da cidade de quem estiver assistindo. O que ela frisou, tem que pesquisar, tem que descobrir o que esse cliente quer. Isso às vezes é difícil de saber. Bem difícil, gente. Eu, por exemplo, eu moro em Porto Alegre, né? Eu tenho um estúdio em Porto Alegre, mas os casamentos, né, todos desse ano são quase todos fora. Eu tive um casamento, né, em Porto Alegre esse ano, o resto tudo foi fora. Né? Em cidades do interior e cidades fora do eixo do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, né, que eu estou indo fotografar um casamento em Mato Grosso. Brasília também, gente, que não tem nada a ver com, teoricamente, o meu nicho de atuação, mas tem a ver com a expansão do meu nome, até onde o meu nome está chegando. Um pouco do marketing que tu vem desenvolvendo nos últimos anos, de tentar fugir um pouco de Porto Alegre e expandir o teu nome para o resto do Brasil. Exatamente. É uma forma de você expandir mercados. Acho que é bem interessante também. Vendas e pós-venda nós vamos falar no terceiro e derradeiro bloco. Acho que vai ser melhor. E no próximo bloco faremos sobre mídias, né? Tipos de mídias e em quais vocês devem investir. Fica ligado aí.